Olá, concurseiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de resolução de questões da banca CESP. No vídeo de hoje, a gente vai ver a resolução de 10 questões da banca CESP na Lei 8.112 de 90. Essa que é a Lei de Servidores Públicos Federais da União. Isso quer dizer que quando você conseguir a sua aprovação no concurso, seja ele federal, você vai ser regido pelas regras que estão nessa lei. Então hoje nós vamos detonar a Lei 8.012 na banca CESP, resolvendo aí 10 questões comentadas. Eu sou o Guilherme Silveira e se você quiser mais dicas sobre concursos, está aparecendo aqui o link do site, que é o dicasconcursospúblicos.com.br. Então vamos para a primeira questão aí da Lei 8.112. Considere que um servidor público federal estável, submetido a estágio probatório para ocupar outro cargo público após aprovação em concurso público, desista de exercer a nova função. Nessa situação, o referido servidor terá direito de ser reconduzido ao cargo ocupado anteriormente no serviço público. Certo ou errado? Eu peço que você pause o vídeo e tente resolver a questão sozinho, para depois conferir a resposta. Então vamos para a resolução. O gabarito é certo. Está certo que ele já era estável no serviço público. O servidor adquire a estabilidade no serviço público após 3 anos de efetivo exercício. Então, no caso, nós estamos falando da recondução. A recondução é somente para servidor estável. Então, por exemplo, se você passa no concurso do INSS, exerce o seu cargo durante 3 anos e adquire a estabilidade, e depois você passa em outro concurso público, como o da Polícia Federal, e você acaba não gostando de trabalhar na Polícia Federal, você vai ter o direito de voltar para o seu cargo no INSS, porque você já era estável no serviço público. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo em si. Portanto, é gabarito correto. Questão número 2. O artigo 37, caput da Constituição Federal, indica expressamente a administração pública direta e indireta, princípios a serem seguidos, a saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre outros princípios não elencados no referido artigo. Certo ou errado? Gabarito correto novamente. Esses são os princípios expressos, que são o famoso LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP está expresso na Constituição Federal. Você pode pegar o seu artigo 37, que você vai ver eles escritos lá. Além disso, nós temos outros princípios que são os chamados implícitos, que são aqueles que não estão na Constituição, mas que também valem no ordenamento jurídico, como é o caso do princípio da segurança jurídica e o princípio da razoabilidade. Esses princípios não estão expressos no artigo 37, mas estão implícitos. Portanto, se a banca falar que segurança jurídica e razoabilidade estão expressos, o gabarito vai ser errado, porque na verdade eles estão implícitos. Questão número 3. No processo administrativo, o agente da administração pública não deve atentar para o princípio da ampla defesa em todas as situações, em respeito ao princípio da supremacia do interesse público. Certo ou errado? Gabarito errado. O princípio da ampla defesa deve sempre ser respeitado, porque está previsto de forma expressa na Constituição. Não pode um princípio, no caso o princípio da supremacia do interesse público, prevalecer sobre o princípio da ampla defesa. Na verdade é que todos têm direito à ampla defesa e contraditório. A ampla defesa é todos os meios possíveis para se defender de uma acusação. E o contraditório é ele ter o direito de se defender e dizer que não foi ele que cometeu tal irregularidade. Portanto, o gabarito correto. Vamos para a questão número 4. Carlos, servidor público federal de 2000, jamais gozou do benefício da licença para capacitação. Nessa situação, considerando-se que ele faz jus ao gozo desse benefício por 3 meses a cada quinquênio, Carlos poderá gozar 2 períodos dessa licença a partir de abril de 2010. Correto ou errado?
Então, será que o Carlos vai poder acumular 2 períodos da licença para capacitação, já que ele não gozou de um período? Será que é acumulativo? O gabarito é errado de novo, porque não é possível acumular 2 períodos da licença para capacitação. Uma outra observação importante é que essa licença ela é aplicada somente para servidor estável. Então, se o servidor estiver no estágio probatório, ele não vai ter direito a essa licença para capacitação. Na questão número 5, recondução consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Uma questão bem tranquila, que cobrando o básico da Lei 8.112, que é a recondução, que é uma das 8 formas de provimento de cargo público. Então, a resolução da questão 5 é o gabarito correto. Está lá no artigo 29 da Lei 8.112. Lá diz que a recondução é retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e ocorrerá em 2 hipóteses. A primeira é inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Então você é estável no INSS e passou no concurso da Receita Federal. Se você não conseguir passar no estágio probatório da Receita Federal, você tem direito de voltar para o INSS para o cargo em que você era estável. Outra maneira é a reintegração do anterior ocupante. Então você estudou durante 2 anos e conseguiu passar no concurso do INSS. Você está lá trabalhando bem tranquilo, quando de repente você recebe a notícia que o ocupante anterior do cargo vai ser reintegrado, ou seja, ele teve na justiça o seu direito de voltar para o cargo. Então, dessa forma, se anteriormente você já era estável, você vai ter direito de voltar para o cargo anterior que você ocupava. Portanto, vai ser novamente aí a recondução. Apenas 2 hipóteses da recondução. Então vamos lá, galera, para a questão número 6 da Lei 8.112 de 90. Entende-se por remuneração o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes previstas em lei. Certo ou errado? O gabarito é correto. Lá no artigo 41 a gente tem exatamente o que diz na questão. Portanto, é texto de lei puro. Remuneração, vencimento do cargo efetivo, acrescidas vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Agora uma explicação básica para você não cair nas pegadinhas da CESP. A remuneração é o vencimento mais as vantagens. Mas dentro das vantagens nós temos as gratificações e os adicionais. Portanto, se a banca falar que a remuneração é igual ao vencimento mais os adicionais e as gratificações, vai estar correta a questão, porque os adicionais e gratificações estão dentro das vantagens. Portanto, uma questão tranquila, mas você tem que ficar ligado na pegadinha da CESP. O número 7 diz o seguinte: a investidura em cargo público ocorrerá no momento que o servidor entrar em exercício. Certo ou errado? Essa é uma pegadinha da banca CESP, gabarito errado. Que a investidura não dá no momento do exercício, mas sim no momento da posse. Quando você vai tomar posse no seu cargo público, já está ocorrendo a investidura em cargo público. O servidor tem 30 dias para tomar posse no cargo e mais 15 dias para entrar em exercício. No entanto, se ele quiser num dia tomar posse e no outro já entrar em exercício, ele já pode fazer isso. Mas a investidura ela vai se dar somente com a posse e não no momento que ele entrar em exercício. Vamos para a questão número 8. A remoção, a suspensão e a demissão são exemplos de penalidades disciplinares previstas na lei em apreço, no caso na Lei 8.112. Gabarito errado novamente. A remoção ela não é uma penalidade. São apenas 3 penalidades que temos na Lei 8.112, que é a advertência, a menos grave,
a suspensão, que está ali a intermediária, e a demissão, que é a mais grave. Portanto, a remoção nunca vai ser uma penalidade. Vamos para a questão número 9. Considere que um servidor deixe comparecer ao trabalho às segundas-feiras, durante o período de 30 dias seguidos. Nessa situação, o referido servidor estará sujeito à demissão, visto que suas faltas configuram inassiduidade habitual. Certo ou errado? Gabarito errado. A inassiduidade habitual é quando ele tem mais de 60 faltas não justificadas no período de um ano. Então aqui ele não teve essas 60 faltas. O que ele teve foi que ele faltou todas as segundas-feiras de um único mês. Então ele teve 4 faltas em 30 dias. Não foi o caso de mais de 60 faltas não justificadas, que a CS pode pegar você nessa pegadinha, pode tirar essa parte, no período de um ano. Portanto, um gabarito errado. Vamos para a última questão, a questão número 10. Um dos princípios que regem a prestação de todas as modalidades de serviço público é o princípio da generalidade, segundo o qual os serviços públicos não devem sofrer interrupção. Certo ou errado? Gabarito errado. Na verdade, é o princípio da continuidade do serviço público, que é mais um princípio implícito na Constituição Federal. Ou seja, ele não está escrito na Constituição, mas ele é implícito. Conforme você vai lendo os artigos da Constituição, você vê que esse princípio está lá, não de forma expressa, mas sim de forma implícita. Então, na questão, a banca diz que era o princípio da generalidade, quando na verdade é o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público deve ser contínuo, apesar de não ser muito célere. Então, quantas questões você conseguiu acertar? Deixe seu comentário aqui embaixo falando quantas questões você conseguiu acertar. Eu quero saber quem é que já está num bom nível de acerto, bom nível para a prova da Banca CESP, para a prova do INSS, também para a prova da Polícia Federal, se você for fazer. Se você quiser resolver mais questões, eu convido você para conhecer a máquina de questões do qual o concurso está aparecendo um link aqui embaixo agora. Basta você clicar nesse link que você vai ser redirecionado para conhecer essa máquina de questões, porque são mais de 240 mil questões para você resolver de diversas bancas de concurso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta o vídeo, compartilhe ele no Facebook com seus amigos. E aqui na descrição estão os links das redes sociais do Dicas sobre Concursos. Tá ali o Facebook, o Twitter e também outros links. Agora uma frase que é muito importante. Estude como se a prova fosse amanhã. Então quando você diz para o seu cérebro que a prova já é amanhã, ele vai fazer um esforço muito maior para absorver todo o conteúdo. Então cada dia que você for estudar, você vai estudar como se fosse o último dia de estudo, como se fosse o dia anterior à prova, que com certeza isso vai te ajudar a absorver muito mais conteúdo. Bom, por hoje é isso, ficamos por aqui e eu te vejo no próximo vídeo de questões. Valeu, galera!